Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, da 18ª semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nessa segunda-feira, a leitura do capítulo 14 de São Mateus. Meditávamos na última sexta-feira o martírio de João Batista. Hoje vemos que Jesus, após ter sabido da morte de João Batista, se dirige então de barco para um lugar deserto e afastado. Muito provavelmente para poder ter um momento a sós, para poder rezar, para poder falar com o Pai, até porque João Batista e Jesus tinham uma ligação muito estreita, a começar pela ligação de sangue, já que eram, usando as nomenclaturas de hoje, primos, porque João era filho de Isabel, a prima de Maria. Entretanto, mesmo com toda a dor que sentia por causa da morte de João Batista, quando chega no local e percebe a grande multidão que o seguia, Jesus sente compaixão. E por isso, como nos relata o evangelista, começa a curar os que estavam doentes, começa também a ensinar. E compaixão que passa até mesmo nesta resposta que ele dá aos discípulos, quando os discípulos pedem para despedir as multidões, porque não havia comida suficiente, o lugar era deserto, a hora já era adiantada, e Jesus os convida: dá-lhes vós mesmos de comer. É interessante vermos nisso porque Cristo põe a responsabilidade sobre os discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer, é o que fala Jesus diante daqueles discípulos que queriam despedir a multidão. E vem nos falar então esse evangelho sobre algumas atitudes que devem se fazer presentes na vida do cristão. A primeira atitude, é claro, iluminados por Jesus Cristo, é a da compaixão, é a atitude da misericórdia. Jesus estava sofrendo com certeza pela perda de João Batista, mas não por isso deixou de sentir compaixão da multidão, mas muito pelo contrário, sente compaixão daquela multidão e procura auxiliá-la. Então, o primeiro ensinamento que o Evangelho de hoje nos traz é a necessidade de vivermos em nosso meio a compaixão. O segundo ensinamento se encontra justamente no mandato de Jesus aos seus discípulos, quando diz: dá-lhes vós mesmos de comer, porque a compaixão ela pede de nós atitudes concretas. Não basta sentirmos pena de quem passa fome, mas é necessário auxiliarmos para que aquela pessoa não passe mais fome e tenha de comer, usando o exemplo então daquilo que hoje nos fala Jesus. Por isso ainda hoje ele volta-se para nós e diz: dá-lhes vós mesmos de comer. E devemos ter sempre presente esse convite de Jesus Cristo,
Porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade em que a vida religiosa está separada do empenho social. E isso é um grande erro. É claro, no entanto, nós não fazemos bens, obras sociais unicamente pelas obras, senão seríamos somente ONGs. Fazemos essas obras iluminados pela sabedoria do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a nossa vida religiosa deve ser acompanhada pela caridade. A nossa vida religiosa deve ser acompanhada por um compromisso social, por um compromisso civil. Do contrário, torna-se estéril. Por isso, o segundo ensinamento do Evangelho de hoje encontra-se justamente naquilo que é o imperativo que ele faz aos seus discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. E do mesmo modo, ele volta-se a nós e convida-nos para que possamos viver a compaixão, guiados, iluminados pela sua palavra, e ao vivermos a compaixão, que saibamos viver a caridade, vivendo o seu convite que hoje ele nos faz, dizendo: dá-lhes vós mesmos de comer. Façamos nossa oração para esse dia. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.